News, CNN. 1h22, o presidente Bolsonaro disse que vai propor uma CPI para investigar a Petrobras. Vamos agora voltar a falar com o Gustavo Uribe, porque esse assunto agora tem uma proporção diferente, né? O presidente falar que vai propor uma CPI para investigar, né, esses reajustes frequentes que estão sendo feitos pela Petrobras, mas que tem, claro, um argumento técnico para que isso aconteça. Marcela, resta convencer os parlamentares a estarem em Brasília em véspera de eleição, porque havia a proposta de uma CPI da educação e ela não foi adiante justamente por causa disso. Os parlamentares estão mais preocupados agora, julho e agosto, nas suas campanhas regionais, em vez de estar em Brasília. Eu conversei há pouco com alguns integrantes, porque desde de manhã se falava da possibilidade de uma CPI. Eles diziam dificilmente a possibilidade da presença de senadores e deputados em Brasília. E também tinha um pouco de estranhamento. O presidente Jair Bolsonaro propondo uma CPI para investigar justamente aquele conselho de administração que foi ele próprio que indicou. E também a gente vê, a nota da Petrobras explica o porquê desse repasse de valores, o perigo do desabastecimento. Então é um discurso do presidente Jair Bolsonaro, toda CPI é bem-vinda, toda investigação é bem-vinda, resta saber se a classe política, em véspera de eleição, está disposta a comparecer às sessões de CPI no Congresso Nacional. A gente está acompanhando todo o desenrolar dessa história e mais cedo aqui eu olhei, o presidente da Câmara, Arthur Lira, fez uma série de publicações, vários tweets nas últimas 16 horas a respeito do assunto e um deles prometendo uma reunião com líderes para discutir justamente o que faria daqui para frente em relação à Petrobras, em relação às mudanças das políticas que estão funcionando atualmente. A gente pode imaginar que dentro desse contexto ele pode também, ao tratar com os líderes dos partidos, com a base aliada, essa possibilidade de CPI, e isso também, uma vez posta à mesa, seria de interesse da situação e também da oposição, que também reclama da política da Petrobras? Olha, Jairo, você tem uma discussão desde a manhã de hoje, na base aliada e na oposição, da possibilidade de uma CPI. A questão das eleições é um grande problema e que acabaria não fazendo com que tivesse quórum a essas sessões. Mas nessa reunião de líderes, esse tema deve ser discutido. Mas Arthur Lira tem dado prioridade para outro, que é dobrar a taxação sobre os lucros da Petrobras. Esse é um ponto que deve ser o âmago da conversa. Além disso, tem a proposta de Marcelo Ramos, mudar a lei das estatais e da lei das SAs. A Priscila Asbeck já trouxe a informação. Alguns especialistas na área dizem que grandes mudanças que podem levar a uma interferência na política de preços da Petrobras podem ser contestadas no Poder Judiciário. A possibilidade que tem sido considerada dentro do Palácio do Planalto, a mais provável, é uma tentativa de subsídios para aqueles motoristas de aplicativos e caminhoneiros. Esses subsídios teriam dado prioridade para aqueles motoristas incluídos no Auxílio Brasil. A ideia é que essa medida teria um impacto de 4,5 bilhões. Ela seria incluída na PEC dos combustíveis, que deve ser votada na semana que vem no Senado Federal, e ela propõe, então, uma compensação de cerca de 29 bilhões para as unidades da federação que isentarem ICMS tanto sobre o gás como sobre o diesel. Então, a ideia é que seria um valor de 100 a 300 reais que poderia ser dado a esses motoristas. Seria uma maneira de segurar um pouco o peso no bolso desses consumidores desse repasse de preços da gasolina e do diesel. Mas essa discussão tem acontecido no Congresso Nacional também de uma mudança nessas leis. O mercado financeiro tem reagido nos bastidores muito mal em relação a isso, porque seria a interferência de uma empresa de capital misto e uma empresa com ações na Bolsa de Valores, e agora há essa avaliação. O que a gente tem é também Arthur Lira pedindo a saída imediata do atual presidente da Petrobras, José Coelho. A informação que a gente tem de bastidor é que um interlocutor do governo federal chegou a sondar José Coelho sobre essa possibilidade. E o que me foi informado é que ele resistiu a essa possibilidade, até porque ele já é um nome demissionário da presidência da Petrobras. O próprio presidente Jair Bolsonaro já anunciou outro, que é o Caio Paz de Andrade. A questão é que o Comitê de Elegibilidade da Petrobras ainda precisa analisar se Caio Paz de Andrade cumpre as regras da lei das estatais para assumir o cargo. Experiência na área ou experiência em uma outra empresa estatal análoga. O que, pelo que nós temos do resumo do currículo dele e também o que dizem integrantes do Ministério da Economia,
não se confirma. Inclusive, o nome dele já foi aventado anteriormente e não foi adiante justamente por causa dessas limitações. Então, agora, o que a gente vai ver a partir de agora e dos próximos dias é uma série de alternativas sendo tiradas da cartola para tentar resolver um problema que não é um problema simples, soluções fáceis para um problema complicado. A solução que a gente vê e que todos os analistas em economia dizem é a reforma tributária. A reforma tributária não foi adiante, então o que a gente pode ver são essas várias alternativas, muitas delas que chegam muito próximo ou são de populismo fiscal em ano eleitoral. Bom, Uribe, a gente tem então essa informação, né, que essa fala do presidente Jair Bolsonaro foi dada a uma rádio, a 96 FM do Rio Grande do Norte, e diz o seguinte, abre aspas, conversei há poucos minutos com o Lira, ele está neste momento com líderes e a nossa ideia é propor uma CPI para investigarmos o presidente, os diretores, os conselhos administrativos e fiscal. Queremos saber se tem algo errado nessa conduta deles. É inconcebível conceder reajustes com o combustível lá em cima e os lucros exorbitantes da Petrobras. Agora a gente vê toda essa movimentação e fica se perguntando, né? Você mesmo falou assim, como aprovar uma CPI num momento como esse, né? A dificuldade. É mais um ato político ou de fato pode ser que aconteça isso, de que uma CPI seja aberta e que tenha algum tipo de solução em relação a isso? O problema é investigar o que se quer investigar em relação à Petrobras. A Petrobras, ela aplica a política de preços internacionais. E é clara, a nota da própria Petrobras diz que se não houvesse um repasse de preços, haveria o desabastecimento do diesel no país. Você não poderia ter diesel disponível para os caminhoneiros no segundo semestre, quando você tem o escoamento do Plano Safra e uma possibilidade também de que o transporte público possa faltar diesel e faltar combustível. Então esse é o argumento da Petrobras. Toda CPI, toda investigação, eu repito, é meritória, é bom investigar, é a transparência dos dados públicos. A questão é o momento político. Se é apenas um discurso, já que você tem as eleições batendo a porta, começam agora em agosto. Você teve uma alternativa de uma CPI, por exemplo, da educação, para investigar a interferência daqueles 2 pastores no Ministério da Educação, não foi adiante porque os senadores não quiseram estar presentes nessa CPI, porque diziam que não haveria tempo hábil. As eleições estão chegando. Seria melhor para eles, dentro do que se chama de recesso branco, estarem em seus redutos eleitorais. Além disso, gera um pouco de estranheza, segundo alguns integrantes do próprio Bloco do Centrão, o governo federal propor uma investigação de indicados pelo próprio governo federal para o Conselho de Administração da Petrobras. E a investigação de um grupo, de um conselho demissionário. O presidente Jair Bolsonaro já anunciou uma nova formulação do Conselho de Administração da Petrobras. Então, pode ser que não seja bem recebida por líderes partidários. O termômetro que eu tive é que é uma hipótese um pouco distante a instalação de uma CPI nesses moldes e a possibilidade de investigar algo sério que chegue a uma solução ou que leve a Petrobras a mudar sua política de preços. O que parece, na avaliação de alguns líderes partidários, é somente um elemento de pressão para que a Petrobras não faça um novo repasse de preços. A questão é que o repasse de preços, ele acaba tentando evitar um desabastecimento. Aí é colocar na balança se não se quer repassar os preços ou se tem um perigo no Brasil de você não ter diesel e gasolina nos postos de gasolina. Tá, então, 1h31, break news. A gente trouxe a informação de que o presidente Jair Bolsonaro quer propor uma CPI para investigar a Petrobras depois desse reajuste que foi anunciado ontem para gasolina e também, hoje, aliás, para gasolina e para o diesel. Inclusive, a gente está pedindo entrevista, é bom a gente ressaltar, para o presidente Jair Bolsonaro para falar sobre isso, também para o presidente da Câmara, Arthur Lira, e também para o atual presidente da Petrobras, José Mauro Coelho. A gente está aguardando esse pedido e, claro, estamos aqui de microfones abertos. Exatamente. Enquanto a gente aguarda, vamos conversar com a Priscila Asbeck a respeito dessa temática. Priscila, entre as declarações de hoje e também de ontem do presidente Bolsonaro, a gente tem essa possibilidade de CPI. Ele disse que a Petrobras pode mergulhar o Brasil no caos, que a Petrobras está rachando de ganhar dinheiro, que há interesse político para atingir o governo federal, entre outras falas. Essa escalada que a gente tem acompanhado de falas do presidente Jair Bolsonaro, Arthur Lira, Ciro Nogueira, entre outros aliados, pode, de alguma forma, prejudicar as ações da Petrobras? Isso interfere também no mercado financeiro, que enxerga isso com algum tipo de receio?
enxerga com algum tipo de receio, mas o mercado financeiro também enxerga como muito de retórica, né? Então, da política sobre a Petrobras. A gente tem aqui a atualização, né, das ações. Depois desse anúncio aí de que o presidente deve pedir uma CPI da Petrobras, as ações chegaram a aprofundar a queda. Então, estavam oscilando ali numa queda de 7,5%, 8%, chegaram a aprofundar a queda para quase 9%. Eu não estou enxergando exatamente quanto que está a cotação ali, mas eu acho que é 8,9%. 8,67%. 8,67%, né? Então, aprofundaram a queda. Por quê? Daí é importante a gente explicar um pouco isso. O mercado reage muito rápido e tem muito de ruído também. Então, quando tem muito ruído, os investidores se assustam, principalmente o investidor pessoa física, e acaba vendendo as ações. Mas eu estou conversando aqui com algumas pessoas do mercado, e aí o que eles estão dizendo, né? Que tem essas blindagens, né? Blindagens de leis. A gente trouxe mais cedo a apuração de um advogado especialista em direito público, dizendo que, inclusive, mudanças na lei de estatais, na lei das SAs, poderiam ser consideradas inconstitucionais, questionadas no STF. Então tem um caminho longo até ter alguma mudança na prática, na política da Petrobras. Claro, o governo está vindo com uma artilharia pesada, está falando e criticando muito a Petrobras, está falando sobre a mudança imediata da gestão, pedindo para o atual presidente da Petrobras se demitir, mas muita calma, nessa hora existe uma distância entre o que é retórica e o que acontece na prática. E por que essa retórica está vindo tão pesada, né? O que os especialistas no mercado estão falando, tem uma conversa forte em relação a isso, é que o governo está tentando usar de todo o seu discurso para se blindar de olho nas eleições, né? Porque nas eleições esse vai ser um tema muito pautado, vai ser um tema, uma fonte de crítica muito grande da oposição ao atual governo, falar sobre o aumento de preços de combustíveis, falar sobre os preços da Petrobras. Então, o governo também quer chegar no momento da eleição e poder dizer que tentou de tudo para combater esse aumento de preços de combustíveis. Porém, a questão central que a gente vem repetindo aqui é o que o governo também está fazendo com o seu próprio dinheiro para conseguir combater esse aumento de preços. Então, tem os projetos ali falando de ICMS, mas isso mexe com o imposto estadual. Tem algumas outras tentativas, tem essa questão aí que o Uribe está trazendo de fazer um auxílio caminhoneiro, mas o governo ainda não falou sobre usar, por exemplo, os dividendos da Petrobras para fazer um fundo de estabilização, ou tem mostrado uma resistência a isso. Por quê? Porque isso mexe no teto de gastos, que é um assunto caro ao ministro da Economia, Paulo Guedes. Teria outras medidas também que o governo poderia fazer, um crédito extraordinário que fosse mais pontual, mas, de novo, isso mexe também no teto de gastos, mexe nas contas públicas. E o governo quer também poder mostrar que está com números positivos de economia, não está mexendo no teto de gastos. Então, tem essa discussão importante sobre o que fazer para contornar esses preços. É uma discussão muito válida nesse momento. Vários economistas, especialistas estão falando sobre vários projetos que estão acontecendo lá fora, como, por exemplo, tributar mais o lucro de petrolíferas quando o petróleo está subindo. Também uma discussão sobre esses dividendos da Petrobras. Mas o fato é, nenhuma dessas vias e nenhum caminho é tão simples quanto simplesmente parar de aumentar o preço da Petrobras, sendo que o preço do petróleo está subindo lá fora. Porque isso pode causar um risco de desabastecimento. É isso que a gente vinha falando ontem aqui, que mesmo de manhã no live, antes dessa reunião do Conselho da Petrobras, participantes do mercado, distribuidoras, já estavam falando que não poderiam aguentar uma defasagem do preço interno para o preço externo acima de 50 centavos. Hoje a gente amanheceu o dia com uma defasagem nos preços do diesel de R$ 1,37 e da gasolina de 57 centavos. Por que não dá para aguentar uma defasagem maior que essa? Porque fica muito desinteressante trazer o combustível lá de fora e isso poderia provocar um desabastecimento. É esse risco de desabastecimento que os participantes do setor estavam trazendo para a Petrobras e para o governo para pressionar para que houvesse esse reajuste e a empresa não chegasse, né, e o mercado não chegasse a uma situação mais extrema, que seria uma situação de falta de abastecimento de combustíveis aqui no mercado nacional. 1h36, é breaking news aqui na CNN. O presidente Bolsonaro diz que vai propor uma CPI para investigar a Petrobras. Você está acompanhando a nossa análise aqui com a Priscila Yazbek. Nós estamos trazendo todas as informações. Inclusive, já é destaque no site da CNN. A gente vai colocar aqui no telão para você que quer ter mais informações. Pode acompanhar a fala do presidente Jair Bolsonaro, dizendo que vai propor a CPI para fazer uma investigação na Petrobras. Após uma conversa com Arthur Lira, disse que a ideia é propor uma CPI para investigar
investigar a Petrobras e também os seus diretores e membros do conselho. O que eu trago aqui é uma novidade, a gente tem mais um abre aspas do presidente dessa entrevista que ele concedeu a uma rádio em Natal, cidade onde mais cedo ele esteve fazendo uma motociata, e aqui ele diz o seguinte, preste atenção, abre aspas, traição para com o povo brasileiro. O lucro da Petrobras é uma coisa que ninguém consegue entender. Ela lucra 6 vezes mais do que a média, que as petrolíferas de todo o mundo. As petrolíferas fora do Brasil reduziram seus lucros, mas continuam tendo lucro para exatamente atender a população no momento difícil, porque isso tudo é fruto de uma guerra longe do Brasil. Só no primeiro trimestre deste ano lucrou 44 bilhões de reais e você tem como reduzir essa parte de lucro porque está previsto nas leis estatais que ela tem que ter um fim social e ela não se preocupa com o social, se preocupa com o lucro, disse o presidente Bolsonaro em entrevista. Esse aqui é um destaque bastante importante, porque é algo que o presidente já tem dito nos últimos dias sobre a função social da Petrobras. A própria, ao anunciar o aumento, tentou trazer esse detalhe de que, inclusive, o aumento de combustível poderia, de certa forma, trazer um aumento de arrecadação para o governo brasileiro. Marcelo? Pois é, vamos chamar o Kleber Rodrigues, vamos para o Rio de Janeiro, porque ele também está acompanhando desde cedo, né, esse anúncio que foi feito hoje pela Petrobras, o reajuste do preço da gasolina, também do diesel, e esse reajuste que começa a valer a partir de amanhã, né, Kleber? Conta mais. Exato, Marcela. A sede da Petrobras fica aqui no Rio de Janeiro, então administrativamente, né, a Petrobras neste momento está pegando fogo com esses pronunciamentos e até mesmo com essa questão aí do reajuste anunciado para amanhã. Mais cedo eu estava num posto de combustíveis ali, quando eu estava saindo, muita gente já estava perguntando se esse reajuste já vale a partir de hoje. O pessoal ouviu no rádio, viu na TV e está preocupado, né, de já pagar mais caro na gasolina a partir de hoje. Então a gente atualiza aqui no live o reajuste da Petrobras anunciado, portanto, hoje de forma oficial, passa a valer a partir de amanhã. Foi um aumento de 5% no preço da gasolina, então o litro da gasolina a partir de amanhã já pode ser vendido aí por 15 centavos mais caro e o litro do diesel teve um reajuste de 14%, então são R$ 63 a mais no litro do diesel. A Petrobras informou que o reajuste no caso da gasolina não acontecia há 99 dias e no diesel 39 dias. Fato é que o consumidor está preocupado. A gente lembra que esse anúncio aí do aumento no preço acontece justamente em um feriadão prolongado, então muitas pessoas viajaram para família, né, para se divertir um pouco mais e agora na volta para casa existe uma expectativa, inclusive aí de um movimento maior nos postos já a partir de amanhã, principalmente na parte da manhã, para que as pessoas consigam aproveitar, abastecer o carro, né, com preço antigo. Então a Petrobras anunciou esse reajuste a partir de hoje, vale amanhã então o novo preço da gasolina, 5% no litro da gasolina e também 14% no valor do diesel. A gente lembra também que a Associação Nacional dos Importadores de Combustíveis dizem que o reajuste que foi feito aí no litro do diesel ainda não chega na defasagem do combustível, que seria de 18%. Subiu bastante, né? O impacto deve aparecer na bomba para o consumidor, mas segundo a associação ainda não atinge essa defasagem, pelo menos no litro do combustível. A gente lembra também que o diesel é utilizado, né, para o transporte de grande parte das mercadorias aqui no país por via terrestre, transporte por aplicativo, táxi, ônibus, então fica essa expectativa agora econômica, né, de como é que esse reajuste ele vai chegar de fato para o consumidor, para além do posto de combustíveis. Eu volto com vocês. Valeu, Kleber. Obrigada pelas informações. A gente segue nesse assunto. Vamos chamar agora o Gustavo Uribe para comentar também essa questão do aumento, né, do preço da Petrobras, que foi anunciado hoje. E agora a gente tem a informação, então, que o presidente Jair Bolsonaro quer propor a criação de uma CPI para investigar a Petrobras. Uribe, vamos falar aqui, tem um ponto importante que a gente citar, né, que a gente teve aprovação recente do projeto de teto do ICMS, que pode ser que na prática, então, depois desse reajuste, não tenha um impacto muito positivo, né? Tão positivo para o consumidor. Tem a expectativa também daquela PEC dos combustíveis para tentar amenizar e reduzir ainda mais os preços, mas ainda é uma PEC que precisa tramitar, tem todo um processo. E, enquanto isso, o governo pensa na criação de um fundo estabilizador, né?
Essa é uma proposta que foi aprovada no Senado Federal, defendida por Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, mas que acabou não indo adiante na Câmara dos Deputados. Nas entrevistas recentes que eu fiz, tanto com Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, como com Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, eles disseram que não é uma alternativa que eles consideram muito inteligente. O que é o Fundo de Estabilização? É um fundo com recursos da própria Petrobras, só lembrando um dado, a parcial da Petrobras de dividendos que ela deve repassar ao governo federal até julho é de 32 bilhões, claro, com o aumento dos combustíveis, aumentou muito os dividendos da Petrobras e o lucro da empresa. Você poderia criar esse fundo de estabilização. Quando você tivesse o repasse dos valores, esse fundo de estabilização poderia compensar a Petrobras e não chegaria ao consumidor final. Este tipo de alternativa foi muito bem sucedida no Chile e na Dinamarca, dois países que acabaram aderindo ao fundo de estabilização. É uma ideia muito defendida, por exemplo, por Jean Paul Prats, que era o relator das propostas do PT do Rio Grande do Norte, e foi colocado, então, essa alternativa de votação. Os governos estaduais também defendem bastante essa alternativa, mas não foi adiante por resistência do Ministério da Economia e também por uma questão de Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, avaliar que não é uma medida muito inteligente. O que ele discute agora, e ele já falou isso para alguns deputados aliados, é você tentar dobrar a taxação sobre os lucros da Petrobras. Uma alternativa que, para ele, poderia criar, então, um fundo ou, pelo menos, um colchão que poderia ser utilizado de uma outra forma, com programa de subsídios e etc. Outra alternativa, incluir na PEC dos combustíveis, a gente trouxe isso cedo, em primeira mão, a possibilidade de um auxílio para caminhoneiros autônomos e também motoristas de aplicativos. Eu e a Russi, nossa produtora aqui da CNN Brasil, trouxemos essa informação e é algo que está sendo discutido no âmbito do Senado Federal. E há também agora a possibilidade dessa CPI. A CPI vem para investigar, eventualmente, abusos cometidos pela Petrobras neste momento. A grande questão é que há dúvidas, primeiro, sobre quórum de uma CPI em ano eleitoral. Houve uma tentativa de criação de uma CPI em relação à educação, sobre aquelas denúncias de pastores que tinham passe livre no Ministério da Educação e que negociavam com municípios, com governos municipais. A questão é que ela não foi adiante pela previsão de falta de quórum. Muitos senadores disseram que não iriam comparecer em Brasília em ano eleitoral, já que muitos deles são candidatos à reeleição ou a governos estaduais ou a deputados, enfim, para o cargo de deputado federal ou deputado estadual. Mas é uma questão que está sendo discutida, segundo o presidente Jair Bolsonaro, com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Então o governo federal tem tateado no escuro, tentado achar algumas soluções, mas em curto prazo não tem uma resposta muito clara para este problema, que é um problema que tem se arrastado desde antes da guerra da Ucrânia e da Rússia. Houve essa discussão já da realização de uma reforma tributária, não foi adiante no Congresso Nacional e não vai adiante a muitos governos, porque você não tem uma disposição da classe política, pelo menos, para a votação dessa proposta, que seria o que ajudaria nesse momento. Legal, Uribe. Vamos continuar falando a respeito desse assunto. Agora eu quero fazer uma pergunta a Priscila Asbeck. Quando a gente pega os dados, por exemplo, de inflação, no mês de maio, o IPCA do último mês foi de 0,47 e o acumulado está em 11,73. Por que eu estou perguntando sobre inflação? Com o aumento anunciado a partir de amanhã, havendo, até como o Kleber havia comentado, uma corrida aos postos, todo mundo querendo aproveitar o último instante, talvez até hoje, aumenta também a inflação? A gente vai sentir isso rápido? Então, teve até essa mesma discussão, essa mesma pergunta aconteceu muito na greve dos caminhoneiros em 2018. E eu lembro que os próprios economistas falavam muito pra gente, como imprensa, falar pro público, não corra aos postos de combustíveis, justamente porque esse pânico, ele gera uma corrida que agrava a inflação. Então, de fato, é algo que pode acontecer. As pessoas correm aos postos de combustíveis para tentar abastecer o carro com o preço de hoje e daí, com isso, vai agravando, porque aumenta a demanda, né, pelos combustíveis, e isso só agrava o aumento de preços. Então é um ciclo vicioso, né, que acontece quando há uma expectativa. É que nem também aconteceu com o preço de alimentos, com produtos. Quando as pessoas ficam com medo do aumento de preço e elas tentam estocar esses produtos, isso gera uma escassez de produtos no mercado, de oferta, aumenta a demanda, com uma demanda pressionada, isso empurra os preços ainda mais para cima. E aí, qual que é o tempo que demora para esse preço chegar para o consumidor, né? Até estava conversando
conversando mais cedo com o Murilo Viana, que sempre ajuda a gente aqui com as contas públicas e tudo, que ele estava falando, né? Que os postos de gasolina, eles trabalham com capital de giro, né? Então, eles já estão pensando, pagando hoje ou contratando hoje o capital que eles precisam, pensando nos preços futuros. Então, eles já ajustam imediatamente, por mais que o preço seja reajustado na refinaria e demore um tempo até chegar esse combustível que está mais caro para a distribuidora, para daí chegar no posto, eles já fazem esse reajuste imediatamente para eles não ficarem com a operação descasada. Então, a partir de amanhã, quando esse reajuste é feito na refinaria, já é esperado que os postos de gasolina já repassem esse aumento imediatamente. Mais que isso, né? Esse aumento que chega para o consumidor, ele pode inclusive ser maior do que os 15 centavos para gasolina e os 63 centavos para o diesel que a Petrobras anunciou de reajuste hoje. É por isso que a gente tem falado que é o valor mínimo, né? Do que pode ter esse reajuste. Deve aumentar pelo menos isso, né? Então, a gasolina que está 7,25, aumenta mais 15, né? Deve ir para os 7,40. O diesel, que está R$ 7,01, deve aumentar mais 63 centavos e ir para cerca de 7,64. Pri, em relação à possibilidade de desabastecimento do diesel, né? Esse reajuste foi feito. Como é que está a nossa situação nesse momento? Pois é, as distribuidoras, elas já vinham alertando para esse risco, né? Porque existe uma falta de diesel, uma escassez de oferta que está afetando o mercado externo. Então, não é só um problema interno. Então, uma parte do que a gente importa, 26% do que a gente consome de diesel no mercado, vem de fora. E como lá fora existe uma escassez de oferta por causa da situação toda de crise no mercado de energia global, por causa de guerra na Ucrânia, aumento do preço de petróleo, que é um mercado muito conectado, esse mercado de energia, né? Então, aumenta o preço do gás, porque a Rússia é um grande fornecedor de gás e tem sanções impostas à Rússia, aumenta o preço do petróleo, porque a Rússia também é um grande exportador de petróleo. Então, tudo isso está conectado, isso gera um aumento em cadeia para outros tipos de combustíveis. E como a gente está no mercado globalizado, é isso que é importante entender dessa discussão toda. Hoje o mercado é globalizado, né? Então, esses preços, que são preços de commodities, que são preços que são cotados internacionalmente, são cotados em dólar, são preços que acabam influenciando muito no mercado nacional. Agora, tem uma informação também que o Sérgio Araújo, lá da Bicom, estava me passando, que hoje no mercado externo, o preço do petróleo está caindo bastante, está caindo quase 5%, o preço do diesel também está caindo bastante, vou até checar aqui quanto que estava caindo, mas acho que estava caindo coisa de um pouco mais de 6%, se não me engano, o diesel no mercado externo, caindo 3,5%. Então, o que ele falou? Ele até evitou falar quanto que fica a defasagem do diesel e da gasolina por enquanto, porque o que ele disse é que como os preços estão caindo lá fora, tanto o preço do petróleo quanto o preço do diesel, apesar desse reajuste que a Petrobras anunciou hoje, tem essa queda dos preços no mercado externo. Então, isso acaba afetando um pouco a defasagem. Então, o mercado está muito volátil, está um sobe e desce muito grande. Então, isso também pode entrar na conta. O dólar também hoje está caindo, vou até checar aqui quanto que tá o dólar. Isso tudo mexe com o preço, mas fato é, voltando aí à pergunta inicial do Jairo, se houver um temor de aumento de preços, pode haver sim uma corrida aos postos e com isso pode acabar agravando o preço para o consumidor final. É uma pergunta oportuna até da Marcela, no sentido que existe uma preocupação daquilo que a gente viu dias atrás na Argentina, por exemplo, Sim. com fila de espera de 12, 15 horas para abastecer, aumento de preços e também até aumento da mistura do biodiesel, o que não acontecia na Argentina. Eles aumentaram a quantidade justamente para tentar fazer essa equiparação de preços, tentar resolver um pouco do problema. Vamos trazer novamente o Uribe aqui para a nossa conversa? Só uma observação muito rápida. O dólar está subindo hoje, né? Mas chegou a ter uma queda aí nos últimos dias por causa de aumento de juros aqui.